Davi iniciou trazendo para a gente uma reflexão muito interessante sobre Salomão, já com alguma idade, olhando para trás, fazendo uma reflexão sobre a vida. Texto muito interessante de Eclesiastes 1, versículo 13. Imagino que alguns devam se lembrar disso, onde ele vem nos dizendo: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para examinar tudo o que é feito debaixo do céu. E na semana passada, o Josi, dando sequência a isso, o Josi, por exemplo, ele comentou com a gente várias coisas muito interessantes, e eu me lembro de alguns pontos que ele comentou, como, por exemplo, qual o motivo da vida? O que nós estamos fazendo? Para onde nós vamos? Eu lembro do Josi citando um exemplo de alguém que acumulava, e de outra pessoa que fala uma frase que caixão não tem gaveta. Eu não vi se o Josi está aí hoje. Não? Tá bom, ok. Mas eu fiquei pensando numa coisa que o Josi falou, eu ia usar ele como exemplo, ele não está aqui, puxa vida. E ainda me recordo de algo que ele falou na semana passada, muito interessante, que nós fomos criados para ter um relacionamento com o Senhor. Nós fomos criados para ter um relacionamento com o Senhor. Isso foi falado também na última semana. Você pode acompanhar no nosso canal do YouTube essas últimas mensagens e ver como as coisas vão se encaixando. Isso aqui fica um spoiler, tá? As peças vão se conectando, tá aí o spoiler. Mas um texto interessante que foi utilizado na última semana está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 8, o Josi falando sobre o rompimento desse relacionamento, e o texto vai dizer que ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deus, ele tinha um relacionamento com Adão e Eva. Deus, ele tinha um plano de relacionamento, de comunicação, de interação, que foi atrapalhado pelo pecado, que foi rompido pelo pecado. E a partir daí o homem não teve mais aquela experiência da presença de Deus no seu relacionamento. Eu lembro que o Josi usou o termo completude. O homem não teve mais a completude do relacionamento. Eu fiquei pensando, caramba, completude. Poxa, o Davi prega umas semanas antes ali, aí faz analogia com o direito, com a psicanálise, aí o Josi agora me vem falando de completude, aí chego eu aqui. O cara vai falar gíria e fazer vínculo com música do Bob Dylan. Meu Deus, lascou-se. Tem gente que vai pensar, está se acabando é tudo. Mas enfim, esse relacionamento foi rompido por causa do pecado. E até hoje, sem essa completude, como disse o Josi, as pessoas passaram a buscar em muitas coisas algo que preenchesse. Passaram a buscar em coisas, em pessoas, e buscar de várias formas algo que preenchesse esse vazio. Mas nada vai nunca preencher esse vazio que é do tamanho de Deus. Nada vai preencher esse vazio que é do tamanho de Deus. Esquece. E aí começa uma piração na minha cabeça, tentando entender tudo isso, porque nós vivemos numa busca insana por grana, por status, por posses, por bens, por relacionamentos, e a conta nunca fecha. Parece que as coisas nunca se conectam, as peças não se encaixam. E eu fico pensando, nessa busca que a gente vive, o que acontece de verdade com a gente? Conexão ou desconexão?
Nós fomos chamados para um relacionamento. Nós fomos chamados para viver uma vida ligada. E de repente o pecado vem, rompe tudo e a gente fica buscando em várias coisas e nada nunca preenche. Conexão ou desconexão? Eu fiquei viajando, pensando muito. Afinal, o que nos conecta? O que nos conecta, afinal? Como pessoas, como indivíduos, como seres do reino? O que pode gerar uma ligação entre nós, entre pessoas, entre situações? O que pode gerar uma união, um contato, um ajuntamento, um vínculo, um laço? O que pode gerar relacionamento de intimidade, uma identidade em comum? Agora há pouco estava com alguns caras ali, no Cada Homem um Guerreiro, e foi um momento muito legal, porque aí os caras começam a dividir algumas coisas que talvez há 2 meses atrás a gente não abriria, mas hoje a gente tem um relacionamento que nos permite falar sobre várias coisas. A chorar junto, a dividir, nós estamos conectados. E o que gera isso? Pensando em todas essas situações, eu identifico que para a gente conseguir unir, conectar, encaixar as coisas ou pessoas, é preciso pelo menos um ponto de conexão, um conector, uma junta, uma liga, um elo, um encaixe, uma emenda, um durepox, uma fita isolante, seja lá o que for, alguma coisa para fazer essa junção. Nós precisamos de algo que nos conecte. Mas às vezes nós vivemos num mundo, numa realidade tão desconexa. E aí eu fico pensando, afinal, nós buscamos tantas coisas e a gente vive parecendo que nada se encaixa. Aí eu te faço uma pergunta, isso faz sentido para alguém de vocês? Ou será que é uma piração só da minha cabeça? Quantas coisas a gente vive ano após ano e parece que as peças não se encaixam. Parece que o quebra-cabeça nunca se junta, sempre tem um buraco. E eu trago mais uma pergunta, por que parece não conectar? Tem várias coisas que podem influenciar. Pressão que a gente vive de terceiros, influências negativas da mídia, nós somos bombardeados, a gente vive uma realidade cheia de ruído, nós somos torpedeados o tempo todo por um monte de coisa, criam-se tantos desejos que a gente na verdade nem tem. Problemas pessoais, problemas familiares, problemas relacionais, muitas vezes um desespero por um relacionamento. Por que parece que as coisas não conectam? E aí, gente, pensando nisso tudo, analisando o que a gente vem ouvindo nos últimos domingos, eu quero dividir com vocês uma história que para mim é incrível. Eu acho uma história fabulosa, cheia de tentativas de conexão, mas recheada de desconexão. A história de uma mulher que buscou conexões e que talvez ela tenha entrado numa crise, tentando entender o sentido da vida, como conectar as peças. Uma mulher que em momento nenhum a gente vai achar o nome dela aqui. Uma pessoa anônima, improvável, mas amada, como eu e você. Quero te convidar a deixar sua Bíblia aberta no texto de João 4, do 1 até o 42. Eita, pastor, hoje é do 1 até o 42. Fica tranquilo, eu não vou ler todos os 42 versículos não, tá? Mas eu te peço que deixe a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer uma narrativa e alguns pontos a gente vai acabar lendo. Tua Bíblia analógica, né, como eu brinco, ou teu dispositivo, deixa aberto aí para você conferir, para ter certeza que o que eu estou falando não é um delírio da minha cabeça, tá?
Esse é um dos textos que eu acho mais fascinantes na Bíblia, João 4, de 1 a 42, a conversa com a mulher samaritana, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E aqui o primeiro ponto que me chama a atenção é o seguinte: começa um papo, está lá no versículo 1, entre os fariseus, que eram os caras chatos. Eram os caras chatos, tipo um monte de crente que ainda são chatos. Tipo, às vezes eu também sou chato. Todo mundo é chato em algum ponto. E os caras estavam lá enchendo a paciência lá, dizendo que Jesus batizava mais do que João, mas na verdade quem batizava eram os discípulos de Jesus, ok? Então começa por aí. Jesus, sabendo disso, ele decide sair da Judéia e ir mais uma vez para Galiléia. E aí eles passariam por Samaria. E eu não sei se você já sabe, mas eu vou aqui rapidinho revisitar que tinha um BO entre os judeus e os samaritanos. Não vou entrar a fundo nesse ponto agora, mas tinha um BO entre eles ali. Os judeus tinham um templo, os samaritanos, Monte Gerizim, não sei o quê, o meu é melhor, o meu é... Cara, os caras tinham um problema entre eles, ok? Não foi por acaso. Não foi por acaso que Jesus decide sair e passar por Samaria. Não foi por acaso. Pensa nisso. Anota essa frase. Não foi por acaso. Jesus e os discípulos, eles estavam passando por uma cidade chamada Sicar. Essa cidade, no Antigo Testamento, você vai ver também como Siquém. Você consegue achar referências sobre ela em Gênesis 33, Gênesis 48, Josué 24, enfim, Jacó deixa ela como herança para José, mas esse também é um outro ponto aí. Se você quiser saber mais sobre isso, pergunta para o Davi depois. Pergunta para o Davi. Os discípulos, eles, nesse momento, tinham que comprar comida. Ok? Eu acho que até aí muita gente lembra dessa história. Pensa assim, Jesus já estava ali, cansadão, coisa da minha cabeça, né? Tinha andado pra caramba, devia estar um solzão sinistro, quente pra caramba. Ele senta perto do poço. E aí, eu fico aqui no fantástico mundo de Rômulo, imaginando que ele deve ter falado para a rapaziada: vai ali, procura, sei lá, o Baitacão, o Jaime Rocha, vê se tem um Mac, qualquer coisa. Vai ali, busca um negócio para a gente comer. E ele senta sozinho naquele poço. Isso também não foi por acaso. Meio-dia, quente pra caramba, ele fica ali, sozinho. Nisso, vem a mulher samaritana. Tem o nome dela aí nesse texto? Vocês podem procurar, não tem. Você vai achar o nome dela em outro lugar? Davi, em algum dos vários estudos teológicos que você já fez esse ano todo, você achou o nome dessa mulher? Eu nunca achei. Eu nunca achei. Você acha que foi por acaso que Jesus decide sair da Judéia e ir para Galiléia passando por Samaria? E naquele horário, sentado ao lado do poço, você acha que isso foi por acaso? Não foi por acaso. Não foi por acaso. E a história segue, ok? A história segue. O diálogo entre a mulher e Jesus, ele vai acontecendo e a mulher, ela vai entrar numa crise. Afinal, numa sociedade que era extremamente machista, extremamente preconceituosa, onde mulheres, crianças, idosos, doentes eram párias na sociedade. Junto a tudo isso, as mulheres subjugadas, judeus e samaritanos não se falam, era só BO aqui, era só enrosco. Ela ia naquele poço, naquele horário, justamente por saber que ali naquele horário não teria ninguém. Ela não queria ser vista. Ela já sofria demais com uma série de coisas, com julgamentos, com indiferença, com condenações, talvez assédio, cantadas e sei lá quantas outras coisas. Esses dias no nosso grupo pequeno, a gente estava pensando sobre pessoas em situação de rua. O Alain, o Breno estavam comigo ali.
E a gente ficou pensando nisso, caramba, quantas vezes em situação de rua essas mulheres devem sofrer coisas que a gente nem imagina. E ela devia estar ali passando por várias dessas coisas também. E nessa crise vem Jesus novamente e diz para ela: calma que eu delirei aqui. Eu já estava indo para outro texto. Calma. Antes dela entrar nessa crise, versículo 7, a parte final do versículo 7, Jesus fala para ela: por favor, me dá um pouco de água. Me dá um pouco de água. A crise vai começar aí. Porque ela vivia toda essa situação que a gente falou. E ela, tem alguma coisa errada nisso aí? Como é que esse cara está aqui me pedindo água? Tipo, já não devia estar falando comigo. Tem o fato desse cara ser judeu. E ele pede um pouco de água. E aí o diálogo vai seguindo, ela já está ali, né, entrando numa crise. E agora sim, Jesus vai lá e fala novamente com ela. Versículo 10. Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Não foi por acaso também que isso acontece. E essa, definitivamente, não é uma conversa apenas sobre água. Nunca foi apenas sobre essa água. Jesus ele não estava aqui olhando para aquela mulher de cima para baixo, subjugando ela pela realidade que ela vivia, não. Jesus ele estava aqui com muita gentileza, com muita doçura. Na verdade, ele estava ali não para pedir, mas para oferecer. Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Se você soubesse. E aí vem o segundo ponto que eu quero dividir com vocês, que me chama a atenção nesse texto. Diante de tudo isso, ela começa, tá, mas afinal quem é você? Quem é você afinal? Quando Jesus fala para ela o que falou no versículo 10, ela deve ter pensado, peraí, tá maluco? Não tem nem como tirar água, não tem uma canequinha, não tem um barbante para amarrar, tu não tem nada. Como é que você vem com esse papo de me dar água? Onde é que você vai conseguir isso? E aí Jesus novamente ele segue lá no versículo 13 e ele diz para ela, quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Nunca mais terá sede. Quem beber da água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. E nessa hora, essa mulher, ela deve ter pirado mais uma vez. De novo. One more time. No versículo 15, ela olha para Jesus e fala, por favor, me dá dessa água. Por favor, me dá dessa água, porque assim eu nunca mais vou ter que voltar aqui. Eu não terei mais sede, eu não vou ter que vir aqui buscar água de novo. Me dá dessa água, por favor. A minha vida é buscar, eu estou cansada, eu não aguento mais, eu estou cansada de mim. Até quando isso? Eu não vejo um fim nunca. Me dá dessa água. E aí Jesus olha para ela e fala, beleza, vai lá e chama o teu marido. E aí de novo, no Fantástico Mundo de Rômulo, eu imagino que nessa hora ela deve ter baixado a cabeça, se encolhido em si mesma, ficado cheia de vergonha e respondido o que vocês vão ver aí no texto.
não tenho marido. Quantas vezes ela deve ter sido julgada por isso? Quantas vezes ela deve ter sido, sei lá, ofendida por isso? Jesus olha para ela e fala, vai lá, chama teu marido e chega aí. E ela toda tímida fala, eu não tenho marido. Meus irmãos, mais uma vez, não foi por acaso. Jesus não puxa essa conversa por acaso. Não era sobre água. Jesus não manda chamar o marido por acaso. Não foi por acaso. Não é por acaso que nada disso aconteceu. E quando ela está ali encolhida, cheia de vergonha, Jesus olha para ela e fala, relaxa, eu estou sabendo. Relaxa. Você já teve 5 e o cara com quem você mora hoje, ele não é seu marido. Relaxa, eu estou sabendo. Eu sei, você acabou de falar a verdade. Relaxa. E aí no versículo 19, ela diz para Jesus, olha, estou vendo que você é um profeta. E aí o tom da conversa deles começa a mudar. E a gente entra no terceiro ponto que eu quero dividir com vocês sobre esse texto. O ponto onde aparece o eu sou. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas até então, Jesus não tinha se apresentado para valer assim. E ele estava ali, num contexto, com uma pessoa improvável, que a gente nem sabe o nome. E nesse momento ele diz, eu sou. A mulher samaritana, ela comenta com ele, olha só, eu sei, eu ouvi dizer, eu estou sabendo que o Messias chamado Cristo, que ele vai vir. E quando ele aparecer, eu estou sabendo que ele vai explicar tudo, que ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Então Jesus mais uma vez olha para ela e ele diz, está lá no versículo 26, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Nesse ponto, ela recebe o melhor que ela poderia receber. Ela recebeu o próprio Messias com ela num momento improvável, numa situação improvável, e ele diz, eu que falo contigo, sou o Messias. E a gente já vai direto para o quarto ponto. Ela recebeu o Messias. E nesse quarto ponto, ela começa a se conectar com outras pessoas através do testemunho dela. Versículo 39, ele vai nos dizer o seguinte, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ela saiu e ela foi falando para os caras, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Só que antes disso acontecer, se você pegar os versículos 28, 29, você vai ver que ela larga o jarro, as coisas que ela usava para pegar água, e ela corre para a cidade, e ela sai falando com as pessoas, ela largou tudo, ela teve uma atitude, ela abriu mão de tudo que ela tinha naquele momento, o jarro, sei lá se ela usava alguma corda, alguma coisa para prender, um pano para botar a lata d'água na cabeça, sei lá, ela largou tudo. E ela foi correndo, se conectar com outras pessoas, falar do que ela tinha acabado de receber, ela estava vibrando, ela estava comemorando. E ela sai falando, ele falou tudo o que eu tenho feito. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? Venham. Venham. Você acha que ela tinha estudado teologia? Você acha que ela tinha se dedicado a fazer hermenêutica? Ela tinha acabado de conhecer o Messias. E o coração dela estava queimando. E ela saiu correndo, ela largou tudo e ela foi se conectar com pessoas. Eu lembro que o Felipe falava, às vezes as pessoas chegavam, eu não sei falar de Jesus.
Fala do que ele está fazendo na tua vida. Ponto, acabou. Vai resolver. Fala do que tu está vivendo com ele até hoje. Vai ser legal pra caramba. E o texto, ele não diz isso, gente. Mas para vocês não ficarem achando que eu só faço analogia com música do Bob Dylan e outras coisas, o texto ele não diz isso, mas tem uma música muito antiga de dois caras chamados Guilherme Kerr e Jorge Camargo. Essa música se chama Tantos Amantes. É velha. Vai ter gente que vai falar, nem conheço, não sei o que, tá, é velha. Eu era criança. E o texto não fala isso, mas eu fico pensando que isso caberia muito nesse texto. Tem uma frase na música que diz, ele não me tratou como os outros, ele me olhou como gente. Isso seria muito fácil para Jesus. Ele não me tratou como os outros, ele me olhou como gente. Uau! E aí o pessoal decide seguir essa mulher. Eles começam a seguir essa mulher para chegar até Jesus. Eu não sei de verdade o quanto ela sabia das promessas do Antigo Testamento, eu não sei. Eu não sei de verdade o que ela tinha ouvido, eu não sei. Eu não sei o que ela tinha lido, eu não sei. Mas ela tinha uma expectativa pela conexão com o Messias dentro do coração dela, isso queimava. Na vida dela tinha uma fila de homens, relacionamentos onde talvez ela tenha tentado matar aquela sede e nada. Onde ela tenha tentado juntar as peças e nada. Onde ela tenha tentado montar o quebra-cabeça e nada. Nós ainda temos sede, nós ainda temos fome, e existem tantas pessoas com quem a gente não se conecta, que estão morrendo secas. E aí, como diriam os titãs, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Qual é a nossa sede? Qual é a nossa fome? Essa mulher, ela tentou matar a sede dela, talvez em vários relacionamentos. E talvez a gente também faça coisas do tipo. Mas a atitude de Jesus não é a atitude de quem vem para arrebentar com o pecador. Afinal, Jesus ele não tem problema com o pecado. Antes que você pense que eu estou falando alguma heresia, tá, calma o coração aí. Porque se ele tivesse problema com o pecado, ele talvez não tivesse vindo a esse mundo. Porque imagina só, vir para esse mundo, olhar para a gente, se ele tivesse esse problema, ele ia voltar para o céu e falar, pai, o negócio é o seguinte, não vou mais para lá não. Só tem sem vergonha lá, tudo chechelento, os caras não tomam vergonha na cara, vive errando, não dá. Esse mundo está cheio de pecador, cansei desses caras, vou cancelar todo mundo. Mas não, ele não tem esse problema, ele não tem esse problema. Ele conhece os nossos erros, ele conhece as nossas falhas, mas Jesus busca pessoas que queiram se conectar com ele. Jesus busca pessoas que queiram ter um relacionamento com ele. Como o Josi citou na semana passada, lá atrás no Éden, esse relacionamento foi rompido. E Jesus vem para restabelecer essa conexão, para trazer de volta o sentido da vida para dentro de cada um de nós. Jesus busca pessoas que reconhecem e dizem, Senhor, eu sou um pecador, mas será que você pode me dar dessa água? Eu sou um pecador, mas será que você pode me dar dessa água para que eu não tenha que voltar mais aqui nessa mesma situação, onde eu estou voltando ano após ano, onde eu estou voltando mês após mês e a minha vida não avança? Eu estou cheio de erros, Jesus, mas será que você pode me dar dessa água? Meus irmãos, se nós que somos luz, se nós não nos aproximarmos das pessoas, só vão existir trevas. Se nós que somos luz, nós não nos aproximarmos, nós não formos, só vão existir trevas.
Nós precisamos nos conectar. E aquela mulher, ela já estava cansada de julgamento, ela já estava cansada de condenação, ela já estava cansada de lição de moral, talvez dos crentes da época, dos fariseus que ficavam lá rotando regras, moral, mas que não amam. Talvez ela já estivesse cansada de assédio, cansada de cantadas, cansada de ofensas, ou ainda pior, cansada da indiferença. Talvez a indiferença seja a pior dessas coisas, né? Tem uma música da Oficina G3, acho que é de 96 essa música, Indiferença, o nome da música, né? Que tem uma frase legal: abra o vidro do seu coração, o amor gera atitudes. Chega de, como é que é? Chega de... Comece a agir, chega de falar, só com palavras você pode mudar, acho que é isso. Abra o vidro do seu coração, o amor gera atitudes. Comece a agir, chega de falar. Só com, como é que é? Só com palavras, não se pode mudar, acho que é isso. Não foi por acaso, gente. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Versículo 39, 40 e 41. O diálogo segue e diz o seguinte: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher falou. Ele me disse tudo o que já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Ele só ia passar. Ele foi convidado. E ele ficou ali por 2 dias. E aí eu fico imaginando, isso aqui é coisa da minha cabeça de novo, tá? A rapaziada ali: ô Jesus, pô, o papo tá bom, fica mais um pouco aí e tal, que não sei o quê. Tá, beleza, eu fico. E aí deve ter aquele emocionado que estava ali, né, meio encabulado. Será que de repente tu janta lá em casa? Lógico! Por que não? O que tem de bom pra gente lá hoje? Jesus, tu vai jantar lá em casa, tá me zoando, tu vai jantar lá em casa, tu é judeu? Irmão, estava bebendo água no mesmo copo que ela, tu acha que eu não vou jantar na tua casa? O que tem de bom lá pra gente? Tem uma pimentinha? Fechou, demos junto. Aí vem o outro: pô, toma café lá em casa de manhã? Pô, lógico, vai assar aquele pãozinho quentinho na hora? Pô, lógico, tô dentro. E ele permanece ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Jesus se conecta com a mulher samaritana. A mulher samaritana, por causa da sede que ela tinha, ela se rende a Jesus. E ela recebe a água da vida, e ela comemora, e ela vibra, e ela ferve por isso. E ela entende que o fluxo não pode parar, e ela vai para dividir o que ela já recebeu, aquilo pelo qual ela estava comemorando. Ela vai para dividir. Então ela se conecta com outras pessoas pelo seu testemunho. Jesus se conecta a várias pessoas através do testemunho da mulher, da sua demonstração de amor, do seu relacionamento sem condenar, sem rotular. Então esse diálogo ele encerra no versículo 42 da seguinte maneira: então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Ela recebeu. Jesus se conectou com ela. Ela vibrou, ela celebrou muito. E ela correu para compartilhar, para dividir, para espalhar. E eles dizem: agora cremos não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. E a gente está acabando. E eu faço 2 perguntas para você. Você tem se conectado com quem? Ou você tem se conectado
com o quê? Quem se conecta com Jesus através da minha vida hoje? Quem se conecta com Jesus através da tua vida hoje? É fácil para burro a gente ficar aqui falando entre a gente. Mas quem se conecta com Jesus através da minha vida hoje? O fluxo não pode parar. Essa semana, no estudo que a gente teve do nosso grupo pequeno, a gente viu sobre essa questão do fluxo, né? A gente recebe, a gente celebra, a gente comemora, a gente vibra e a gente reparte, a gente divide. Esse fluxo, ele não pode parar. Não pode. E às vezes você pensa, tipo, mas minha vida é isso, minha vida é aquilo. De verdade, para e pensa, o que você tem recebido do Senhor? O que você tem recebido do Senhor? Todos os dias. E às vezes a gente está tão tomado pelo frenesi que a gente vive, que a gente não se dá conta que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Que nós somos livres, que nós somos libertos, que nós somos abençoados, que milagres acontecem. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Seja lá qual for a tua sede, seja lá qual for a tua dor, seja lá qual for o teu vazio. João 7, versículo 37 e 38, Jesus ele diz algo que para mim é fascinante. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O que tem jorrado do nosso interior para a vida das pessoas que nos cercam? O que tem jorrado do nosso interior para a vida das pessoas com quem a gente trabalha? O que tem jorrado do nosso interior para a vida dos nossos vizinhos? O que tem jorrado do nosso interior para as pessoas que a gente vê na rua? E eu confesso a vocês, alguns meses atrás, o escritório da empresa que eu trabalho é ali na Conselheiro Dantas, perto do Mundo Animal. Eu estava parando a moto numa rua ali perto. Tinha uma menina com roupa do Zafari, tem um Zafari ali perto, né? Cara, ela estava sentada na calçada, sozinha, chorando. E aquilo partiu meu coração e eu pensei, vou. E aí na hora eu pensei, pô, mas se eu paro do lado dessa garota chorando ali, o que vai acontecer? O que vão falar, o que vão dizer, se tira uma foto, se ela entende mal. E eu fiquei nesse si, e o resumo é que eu não fui. Eu não faço ideia de qual era a sede dela, de qual era a dor dela. Eu não fui. O que tem jorrado do nosso interior? O fluxo do que nós recebemos não pode parar em nós. Nós não podemos viver uma vida egoísta, mesquinha. Nós recebemos de graça para dividir de graça. É para isso que nós fomos chamados. De graça recebei, de graça dai. Nós vamos cantar mais uma canção. E nesse momento, enquanto a gente canta essa canção, eu te convido a refletir sobre o que você tem vivido. Eu te convido a refletir sobre com o que ou com quem você tem se conectado. O quanto você tem comemorado tudo que você recebe. E o quanto que você tem repartido tudo que você recebe. O fluxo não pode parar em nós mesmos. Nós temos as nossas sedes, nós temos as nossas dores. Pessoas que nos cercam estão morrendo sedentas. O nosso papel é agir como essa mulher improvável. Larga o teu jarro,
Larga tudo e corre. E avisa para as pessoas que você conheceu alguém que sabe tudo o que você tem feito, tudo que você tem vivido, que conhece tuas dores, que conhece tuas frustrações, mas que não te olha de cima para baixo te condenando, mas que te oferece a água da vida. Alguém que te cura, alguém que te abraça. Que a gente possa fazer essa reflexão enquanto essa canção é tocada. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. De beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu
da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. A palavra do Senhor, ela nos ensina que as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos e que as misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Elas vão continuar se renovando. Elas vão continuar se renovando, porque ele é fiel. E ele vai continuar te oferecendo da água da vida, porque a fonte que jorra dele não tem fim. Qual é a sede que hoje te aflige? Qual é a dor que hoje te aflige? Entendendo que o fluxo também não pode parar e que nós precisamos levar adiante aquilo que de graça nós recebemos. Eu quero te convidar a vir até aqui para que a gente possa orar juntos. Talvez você tenha uma sede, que essa sede te dói. Talvez você esteja há anos tentando matar essa sede e parece que está cada vez mais seco. Eu te convido a vir até aqui. As misericórdias, elas vão continuar se renovando. A gente precisa largar os nossos jarros. Nós precisamos nos render. Então, se você quiser, você pode vir e a gente vai orar juntos. Nós vamos clamar juntos pela manifestação do reino de Deus. Clamar por essa água. Podem vir. Fiquem à vontade. Lembrando que o fluxo ele não pode parar. Se você puder orar por essas pessoas, fique à vontade. Fique à vontade. Saia do seu lugar e venha orar por essas pessoas aqui. Qual é a tua sede hoje? Qual é a tua dor hoje? Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos pela manifestação do Teu reino entre nós, Senhor. Nós clamamos pela manifestação do Teu reino na Tua igreja, Senhor. Nós clamamos pela manifestação do Teu reino na vida dos nossos irmãos, Senhor. Ah, Deus, tem tanta coisa que parece que está cada vez mais seco. Senhor, em nome de Jesus, dá um pouco da Tua água. Traz vida, Senhor. Traz vida às nossas almas, aos nossos espíritos. Traz vida aos nossos corações. Senhor, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Venha o Teu reino entre nós, através de nós, apesar de nós, Senhor. Nós clamamos por isso. Venha o Teu reino, Senhor. Traz cura, traz liberdade, traz leveza, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos por isso. Venha o Teu reino entre nós, através de nós e apesar de nós, Senhor. Faz a Tua vontade, Senhor. Que no meio da nossa igreja haja cura, que no meio da nossa igreja haja restauração, que no meio da nossa igreja nós possamos ver pessoas se conectando a Jesus através das nossas conexões,
das nossas relações diárias. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Venha o teu reino, Pai. Na frente da tua cadeira existem alguns cartões, e se você tem algo que você quer dividir, um motivo de oração, se você precisa de um aconselhamento pastoral, se você precisa de uma conversa, se você deseja caminhar mais perto de nós, você pode marcar isso. E só te peço, coloque o teu nome, coloque um contato aí, o teu e-mail, o telefone, que um de nós vai entrar em contato contigo na semana. Você pega esse cartão e pode deixar ali naquele balcão branco. Ninguém vai ficar te perguntando nada, ok? Faça isso. Que o reino de Deus se manifeste entre nós. Larguem os jarros que vocês têm recebido. Corram e levem para as pessoas aquilo que vocês acabaram de receber. Aquele que conhece tudo que você está vivendo. Falem sobre isso. Conecte-se com outras pessoas. Conecte Jesus a outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Toda a paz e todo o bem de Jesus de Nazaré na tua vida. Ótima semana é com vocês. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Tenha uma semana abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Vá em paz.